tarde. Nós estamos aqui com esse projeto de educação continuada todos os sábados com um tema diferente, tá? Então, nós já tivemos aí semana passada sobre a linha Kids, a primeira aula foi com a Ju sobre ferimentos e lesões, e hoje com a Sueli sobre o suporte respiratório. Próxima semana também vai ter aí, né, sobre a pele, né? Acho que é, né, Su, sobre a pele, acho que é com a Milena, tá? Milena. Então, aproveitem, no final vocês vão poder fazer perguntas, tá certo? Pode começar, Su. Boa tarde. Bom, meninas, sejam bem-vindas à aula, né? Hoje a gente vai falar sobre os óleos essenciais no suporte respiratório. E eu vou aqui me apresentar. Bom, eu me chamo Sueli, eu sou paulista, né, descendentes de coreanos, e hoje moro aqui no Ceará há uns 6 anos, mais ou menos, né? Sou casada, sou mãe de uma menina de 3 aninhos, né? Tenho formação em fisioterapia cardiorrespiratória, me formei em 2005 e vim trabalhando, né, durante 13 anos nessa área de formação, né? Trabalhei em hospitais, UTIs, ambulatórios, home care, e eu trabalhava mais específico voltado na área da cardiorrespiratória. Então, eu trabalhava muito com ventilação mecânica, né? E hoje, morando aqui em Fortaleza, né, eu larguei a minha profissão, né, e pude conhecer os óleos essenciais da doTERRA, através da Fernanda. Bom, eu vou começar fazendo um leve resumo do que são os óleos essenciais. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui na aula ou já é algum consultor, ou é algum cliente preferencial, já deve ter ouvido alguma coisa sobre, né? Mas eu vou fazer um resumo bem breve para dar uma continuidade na aula, tá bom? Bom, o que são os óleos essenciais, né? Eles são os compostos naturais, altamente concentrados e voláteis, né? Eles são extraídos de resinas, flores, plantas, tudo que vem da parte da natureza, né? As cascas de árvore, o tronco da árvore, né? As sementes, né? E por ele ser retirado do solo de origem de cada uma delas, né? O grau terapêutico de cada uma delas é muito alto, né? Diferentes de outros óleos essenciais. Os óleos essenciais da terra, eles são comprovados cientificamente, né? No seu grau terapêutico, em artigos científicos, eles estão publicados em sites de medicina, né? Vocês podem entrar na PubMed, tem, assim, vários sites de artigos científicos médicos comprovados, né? Eles estão disponíveis. Então, se vocês entrarem, procurarem no Google, vocês vão achar cada um deles. E por que usar os óleos essenciais? Além da gente saber que eles são 100% naturais, ele é uma alternativa da gente poder estar introduzindo no nosso dia a dia, né, de uma forma natural e segura, sem que a gente tenha aqueles efeitos colaterais de remédios alopáticos. Além do custo, né, que cada gota, assim, a gente fazendo os cálculos, ele sai centavos. Existem 3 formas de uso dos óleos essenciais. Ele pode ser usado de forma aromática, tópica e de ingestão, né? A aromática seria no difusor, ou quando a gente pinga o óleo na mão e faz a inalação. O uso tópico, que a gente pode passar nos pontos de pulsação do nosso corpo. E a ingestão, onde a gente pode fazer, colocar em alimentos, colocar em sucos, vitaminas, água. Os óleos essenciais da doTERRA são os únicos que é permitido pela Anvisa, né, da ingestão de cada um deles, tá bom? Nem todos os óleos podem ser ingeridos, né, mas, assim, a grande maioria deles, assim, eles são seguros, né, e a gente pode fazer a ingestão deles, sim. Bom, agora é a parte mais importante, né, que é sobre a parte do suporte respiratório. Então, eu não posso deixar de falar do trato respiratório, dessa conexão que a gente faz para poder estar recebendo esses óleos essenciais dentro do nosso corpo. Então, eu vou apresentar para vocês, né, as vias aéreas, que elas são o grande responsável do transporte do ar para os nossos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, que a gente precisa dessa troca gasosa para ter a oxigenação do sangue, para ele
poder estar circulando no nosso corpo todo. Aqui, eu coloquei essa imagem, não sei se dá para vocês verem direito, né? O nosso trato respiratório, as nossas vias respiratórias, elas são divididas em duas partes, né? A parte superior e a parte inferior. A parte superior, ela é dividida na cavidade nasal, que é onde tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar, construindo essa barreira de proteção, além de estar relacionado ao olfato. E ele é ligado com a faringe e a laringe. A laringe é onde faz a divisão dessas duas vias. A glote, né, o pombo de Adão, né, que a gente fala, né, ela é a divisão das nossas vias. Até a laringe, a gente pode considerar uma coisa mais leve, uma coisa mais superficial, tipo um resfriado, né? A gente considera-se o resfriado mais ou menos até a parte da laringe. Abaixo da laringe, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa diferença, né? Mas, assim, é uma forma bem mais prática e simples de vocês entenderem, tá? E a gripe, a gente pode considerar ela, assim, da laringe para baixo, né? Que é dividida pela traqueia, né? Que é um canal onde eles vão ser divididos em 2 brônquios, que ele vai levar para dentro de cada um dos pulmões, né? E de lá eles vão começar, é uma árvore, né? Então ele vai começar a se ramificar para os bronquíolos e dos bronquíolos para os alvéolos pulmonares, que é onde tem essa troca gasosa da nossa respiração, tá bom? Aí o pulmão, né? Vocês podem ver que tem toda a árvore brônquica dentro do nosso pulmão, né? E ele é considerado o órgão mais importante do nosso sistema respiratório. Bom, na prática, né, do uso dos óleos essenciais, eu vou colocar alguns casos, né, de pessoas que a gente conhece, de casos que aconteceram comigo, com minha família, né, e de alguns casos que aconteceram com pessoas da nossa equipe que, se ficarem à vontade, vocês podem estar falando também durante a apresentação, tá bom? Aqui, o primeiro caso, até mesmo para dar credibilidade para vocês entenderem da potência desses óleos. Os atletas da seleção brasileira, eles tiveram uma melhora no suporte respiratório usando, por exemplo, o peppermint, né, que é esse óleo aqui. O peppermint, ele, por causa do mentol, o mentol, ele é muito benéfico, assim, na redução dos sintomas. E ele atua muito nos músculos lisos, né, da via aérea. A nossa via, a gente só consegue respirar bem quando a nossa musculatura, ela está relaxada. Porque quanto mais relaxado, maior é o canal onde vai entrar a passagem de ar. Então, o peppermint, ele demonstrou que acontece esse relaxamento da musculatura para que aconteça a melhor entrada do ar nos nossos pulmões, tá bom? Além disso, como ele tem a propriedade anti-inflamatória, antibacteriana, antisséptica, ele também é muito bom para outras coisas, como aftas, mau hálito, ele ajuda a desobstruir, né, as nossas vias nasais, e ele também, e assim, a única coisa que, assim, os óleos essenciais, ele não tem efeito colateral. A única coisa que a gente pede para se atentar é, por exemplo, pessoas que têm epilepsias, convulsões, ou pessoas cardiopatas, né, a gente pede para evitar de usar óleos essenciais, principalmente que contenha, por exemplo, a cânfora, né, porque a cânfora, ela agride, mas ela faz com que uma pessoa que tem epilepsia, por exemplo, ela cause o ataque, no caso, né. E aí, foi feito um estudo, né, com os atletas da seleção, assim, no pré-treino deles, sim, pôde ser comprovado, né, que houve um rendimento de 20% em cada um deles. Ele está inserido em vários esportes, né. Aqui eu posso mostrar algumas fotos, né, de alguns atletas, né, que é de canoagem, vôlei, atleta de Paralimpíadas, né, de natação, dança rítmica, ping-pong, tem algumas fotos que não coube também, mas tem alguns clubes já, né, de futebol, que também eles estão já aderindo aos óleos essenciais, eles estão usando, né, e eles estão vendo que durante o treino, eles estão tendo uma melhora bem, assim, positiva. Outro caso
que eu queria falar para vocês é a pneumonia. Pneumonia, essa foto, esse raio-x é o raio-x da minha filha, né? Quando ela tinha de 2 para 3 anos, né? Ano passado, ela estava com, assim, ela estava com umas tosses secas. A gente foi deixando porque achava que era algum tipo de alergia que ela estava tendo, né? E isso se prolongou, assim, há mais de um mês, né? Aí eu comecei a achar estranho, né? Falei, mais de um mês tossindo, né? Vamos levar ela para o pronto-socorro só para dar uma olhada do que é, né? A gente chegou lá depois de mais de uns 40, 50 dias dela tossindo, e aí a gente foi ver que ela estava com início de pneumonia, né? Essas duas primeiras fotos de cima, dá para ver que a caixa torácica dela, né, nessa parte do pulmão dela, né, você vê que ela tá menorzinha, né, o ângulo do pulmão dela, do peito dela tá menor, né, e dá para ver que a imagem tá bem branquinha, né, quanto mais branco, pior, né, e o que é a pneumonia, né, a pneumonia, ela é uma infecção que afeta os alvéolos, que é aquela última porção do pulmão, né, da árvore brônquica que eu estava explicando para vocês no começo da aula, né, ela começa a afetar lá daquele último pedaço e vai subindo, né, por isso que normalmente a gente vê a parte opaca, assim, opaca, né, de baixo para cima, sempre, né, vocês podem ver que mais para cima, assim, tá um pouco mais pretinho, mas, assim, dá para ver que ainda, a parte branca ainda está subindo, né. Então, o que isso significa? Que começou a acumular pus do tecido, né, pulmonar, e a pessoa começa a respirar, ter mais dificuldade de respirar. Levei ela para o socorro, o médico deu o que a gente sempre já sabe, né, o antibiótico e o corticoide para dar para ela. E aí ele falou assim, daqui 3 dias, você começa a tomar esse antibiótico, daqui 3 dias você volta para ver se o antibiótico está fazendo efeito. Se estiver dando efeito, ok, continua os 14 dias. Se não, a gente vai ter que estar trocando de medicação. Como ele me falou que a pneumonia dela estava no começo, e eu tinha esses 3 dias para fazer o teste desse antibiótico que ele me receitou, eu falei que ok, fui para casa, não comprei o antibiótico, tá? E fiz o antibiótico natural, que eu usei o orégano e a lavanda. Eu fiz um blendzinho com orégano e lavanda, e comecei a passar no peito dela, nas costas dela, toda essa região do pulmão. E voltamos depois de 3 dias. Eu acho que eu passei, assim, a cada 3 horas, incessavelmente, assim, passei nela, porque eu falei, se não melhorar agora, eu vou ter que introduzir a medicação nela, né? Então, fui passando, fui tentando, e depois de 3 dias que a gente voltou lá no pronto-socorro, né, na emergência, o médico tirou um novo raio-x, e dá para ver já nessas duas imagens abaixo, né, que o ângulo do pulmão, do peito dela já deu uma expandida. Dá para ver também que assim, dá para ver que ele está mais preto do que branco. Essas linhas brancas que vocês estão vendo são as costelas, né? Então, dá para ver, assim, comparado de cima para baixo, dá para ver que a parte da imagem de baixo, ela está bem mais preta do que branca. Então, preto quer dizer, está entrando mais ar dentro do pulmão dela. E o médico falou assim, ó, a pneumonia já está quase zerada, então pode continuar com a medicação. E aí eu falei para ele, né, doutor, eu não comprei a medicação que o senhor mandou, eu conheço os óleos essenciais e fiz um blend, fiz uma mistura, uma sinergia com o orégano, que é um antibiótico natural, e o lavanda para acalmar mais a pele dela, porque ela era muito pequena, né. E graças a Deus foi um médico que conhecia sobre os óleos essenciais também, né? E ele me deu, assim, várias aulas lá durante a consulta, né? E aí ele falou assim, olha, o diferencial de um óleo essencial, além dele não ter o efeito colateral, né, dos medicamentos, o ciclo é menor. Quando a gente está tomando antibiótico, a gente tem que fazer o ciclo de 14 dias. Por quê? Porque se a gente quebra esse ciclo, o que a gente faz? A gente está fortalecendo a bactéria, a gente está fortalecendo o vírus. Já os óleos essenciais, eles não fortalecem os vírus. Eles fortalecem as nossas células que estão íntegras, as nossas células que estão boas, né? Então, ele elimina as células ruins, fazendo com que as bactérias e os vírus sejam expulsos mais rápidos, né? Então, com os óleos essenciais, a gente, além de fortalecer a célula boa, que faz com que ela melhore mais rápido, o ciclo é menor.
a gente não precisou fazer os 14 dias de ciclo nela, a gente só precisou fazer 5 dias. Então, 3 já tinha feito, ele só falou para fazer mais 2 dias do ciclo dos óleos que eu estava usando nela, e falou, pode ficar tranquila. Tanto é que no segundo dia que eu estava passando, as tosses dela já começaram, a tosse dela já tinha começado a regredir. E quando ela voltou para a emergência, já, assim, estava quase zerada de tosse. Então, assim, dava para ver que estava tendo esse efeito, né? Mas eu fiquei surpresa também, né, por ver esse resultado, porque eu não imaginaria que seria tudo isso. Eu estava imaginando que, vai melhorar um pouco, mas não vai melhorar tudo isso, né? Mas, assim, as imagens não mentem, né? Então, e desde então, assim, minha filha não adoeceu, ela vira e mexe, assim, dá uma febrezinha nela, tá tossindo ali por causa de mudanças de clima, mas, assim, ela não parou mais na emergência por causa, por exemplo, de uma pneumonia ou de uma gripe forte. E os óleos que eu usei nela foi esse blend, né, de orégano e lavanda. Eu passei também muito o Breathe na mãozinha dela para ela estar inalando, e o Stronger eu passei muito na solinha do pé dela, né? Então, nem todos os óleos a gente vai fazer aquela gororoba, né? Porque, assim, a gente sabe que tem muitos óleos que servem para muitas coisas, e a gente, às vezes, no desespero, querendo achar que está potencializando, né? E coloca tudo, um monte de tudo, e no final, assim, a gente acaba até atrapalhando, né? Então, por isso, é sempre bom a gente estar perguntando, se a gente tiver dúvida de como usar, pedir conselhos para alguém da equipe, alguém que tenha mais conhecimento. E esse foi um resultado positivo que eu tive sobre a pneumonia. Próximo caso, a grande rinite sinusite, que a maioria das pessoas, eu acho que 90% da população deve ter, né? Aí eu só queria deixar bem claro que rinite é diferente de sinusite, tá bom? Porque tem muita gente que confunde, acha que rinite e sinusite é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Aqui eu fiz um resumo bem simples para vocês estarem entendendo, tá? Que, por exemplo, a rinite, ela é uma inflamação mucosa do nariz. Então, essa parte do nariz, né, é um muco que está inflamado, não é as vias. Já a sinusite são as vias. Então, são os seios, né, que a gente tem aqui. Por isso que, quando a gente está com sinusite, a gente tem enxaqueca, a gente tem dor aqui debaixo dos olhos. A rinite, a gente não sente essas dores, a gente só fica tossindo e com coriza. Essa é a diferença. Eu só queria deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Porque tem muita gente que vira e mexe, mas rinite e sinusite é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas graças a Deus, assim, por exemplo, com os óleos essenciais, a gente pode tratar elas com praticamente os mesmos óleos, porque a gente vai trabalhar para fazer a desobstrução dessas vias e tentar trabalhar na parte da inflamação. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, só o Peppermint e o Breathe. O Peppermint é aquilo que eu estava falando para vocês, né, no começo da aula, naquela hora, e o Breathe. O Breathe, ele é um composto, né, ele é um mix, né, de óleos, né, que é composto pelo melaleuca, eucalipto, hortelã-pimenta, folha de louro, limão siciliano, que é o lemon, o cardamomo, a canforeia e a ravintsara, né? E eles são já um mix de óleos que a gente usa para estar usando, assim, nessa parte, para deixar essa sensação de vias aéreas sempre limpas. Então, o que a gente faz? A gente passa o peppermint ou inala o peppermint, né? Normalmente, inalar é melhor, né? Porque a gente já trabalha com ele, então acho que todo mundo já sentiu o efeito do nosso peppermint, né? Que ele é bem diferente de outras marcas, né? E o brief, né? O brief, eu particularmente, eu gosto de passar o brief e inalar o peppermint, né? Que aí eu trabalho as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu consigo trabalhar tanto nessa parte da inflamação dos seios, que eu vou tentar dar uma acalmada nela, e o peppermint próprio, assim, para tá tentando fazer a desobstrução das vias. A asma. A asma, assim, eu só vou deixar, assim, eu queria só estar demonstrando essa imagem para vocês verem a diferença de um pulmão normal e de um pulmão de um asmático, né? Lembra que eu falei que quanto mais a musculatura estiver relaxada, a passagem de ar vai ser melhor,
né? Então, o pulmão de uma pessoa normal sempre vai ter a musculatura toda relaxada, o bronco, que é aquele canal, né, da árvore, né, ele vai estar normal também, né, e a quantidade de muco, porque todo mundo tem um muco, que é um muco que protege, né, esse canal, né, ele vai estar em quantidade normal. Já o pulmão de um asmático já é diferente. O músculo, ele é todo tenso, então dá para ver, assim, que ele está representado com um monte de bolinhas, né, para mostrar que é uma musculatura toda tensa. Os brônquios, dá para ver que ele está fechado, né, a passagem de ar está bem menor, por conta da musculatura tensa. E tem o excesso de muco que ajuda ainda a fechar mais o buraquinho da passagem de ar. E aí a gente sabe, né, que, por exemplo, a asma, ela não tem cura. A gente pode dizer que ela tem um tratamento para você não deixar ela atacada, né? A gente não deixa ela atacada, a gente consegue controlar ela, né? E os óleos essenciais aqui entra como uma forma de tratamento, assim, pré-tratamento, na verdade, né? Assim, porque a gente vai tentar controlar essa asma, mas a asma sempre vai estar presente lá, entendeu? Porque uma pessoa que tem asma, ela não cura. Então, o que a gente vai fazer para os pacientes que têm asma é trazer qualidade de vida, qualidade de respiração, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha na parte da parte de desinflamar e desobstruir as vias dela, né? Eu não sei se tem gente aqui na aula, eu acho que ou A Ju, a Ju ou a Alana, elas eram pacientes que têm asma, mas está controlada, né? Aí eu não sei se uma delas pode contar o caso delas, como elas se trataram, né? Como elas estão se tratando com isso. a Ju, ela tá controlada há anos que ela não tem crise asmática, tá, gente? Há anos que ela usa o Brief, né? O Peppermint, o Eucalipto já estão dentro do Brief. Então, assim, ela usa e é totalmente controlada. Nunca mais ela entrou em crise, né? Se ela já puder ficar aí perto do celular, ela vai confirmar o que eu estou falando. A Alana também, que é outra consultora, né, que faz parte da equipe também. Então, como elas, temos vários depoimentos de pessoas que têm asma, mas que está 100% controlado. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Gente, eu queria falar, assim, para quem me conhece, eu sou a Juliana, e eu queria falar aqui um pouquinho do meu relato sobre o Brief, que é o meu amor, meu xodó, meu querido. Eu comprei o Kit Brasil por conta dele, daquele óleo, porque eu vi que no site ele não tem na versão de 5, né? Só tinha na versão de 15, eu vi vários óleos ali interessantes, por conta que na época que eu adquiri meu kit era a época da pandemia. Aí vamos lá, uma pessoa asmática, vivia doente, com a imunidade baixa, senhor, era tudo que eu precisava, era de uma farmácia daquela. Então, eu vou falar assim um pouquinho, que as pessoas falam que a asma não tem cura, né? Realmente, assim, estudos comprovam que existe um tratamento, né, que a gente faz aí a promoção de saúde. Mas eu olhei aquele óleo assim, e eu vi que o blend, né, que no caso para minha filha resolveu, então por que não tentar? Eu era uma asmática, né? Eu digo que eu era porque eu não sou mais, porque eu não uso mais corticoide, eu não uso mais Alene, eu não uso mais Clenil, eu não uso mais Aerolin, até aqueles corticoides que a gente, caríssimo, gente, que bota assim, dentro de um recipiente, que a gente coloca o corticoide dentro, quebra, e chupa, ele tem que chupar, e depois a gente tem que escovar, né, a boca, até esses também eu fazia o uso. Então, assim, eu comecei a utilizar o Brief de forma inalatória e no difusor de ambiente, principalmente na época da pandemia, foi a época que eu conheci, e ficava inalando ali direto no difusor, e assim, se eu gripasse, eu intensificava mais. Aí, por que eu falo que a asma, para mim, eu fiquei curada? Porque antes eu fazia, né, tratamento com um pneumologista, todo ano fazia, assim, uma check-up, principalmente a plexmografia, que é aquele exame que mostra a força pulmonar. E mostrava que eu tinha lá embaixo a minha força, eu não tinha aquela força, e eu precisava do corticoide para me poder respirar direito. E depois que eu comecei a utilizar os óleos,
faz o quê? 3 anos atrás, minha última pletismografia, porque eu vi que não tinha mais necessidade para mim fazer, repeti e o médico ficou espantado. Menina, aqui está constando que tu não tem mais asma, né? Então, realmente, eu falei para ele, o senhor conhece os óleos essenciais, foi através desse óleo do Brief, que é uma mistura de óleos essenciais, que ele serve para isso, para o sistema respiratório. Então, tá aqui até eu hoje para contar aí a minha história, que eu sou livre de corticoide, não uso mais bombinha, não uso mais Plenil, cuido da minha imunidade e automaticamente, se eu vier adoecer, né, eu não pioro. Tá certo? Mas você faz uma prevenção, né, Ju? Com certeza, direto. Beijo, Obrigada. gente. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho a minha história. E aí, falando um pouquinho do eucalipto, né, todo mundo, assim, aqui no Nordeste eu vi que, por exemplo, as pessoas não têm costume de fazer sauna. Pela região ser muito já quente, né, então a gente não tem esse costume. Mas lá no Sul, por exemplo, assim, pelo menos 2 vezes por mês, 1 vez por mês, as pessoas têm costume de fazer a sauna. E o que normalmente tem dentro da sauna? Eles colocam muito eucalipto, né? Por quê? Porque ele ajuda nessa parte respiratória, né? Ele ajuda a limpar esse sistema respiratório, né? E ajuda a gente a estar expandindo mais os nossos pulmões. Ele ajuda também no nosso sistema imunológico, né? Então, mesmo você não estando doente, né, você pode usar, sim, o eucalipto. Você pode estar deixando num difusor, ou às vezes está naquele... tá frio, tá calor, chove, não chove, aí começa a dar aquelas crises que seu nariz começa a entupir, ou então começa a dar aquelas... A crise de asma também vem nesse momento também, né? Quando começa a ter essas mudanças de tempo, né? Você pode também estar usando o eucalipto como uma prevenção, né? Que ele ajuda também muito nessa parte respiratória. Ele também é um dos melhores óleos antigripais que a gente pode usar também. Ele é ótimo expectorante e ele também é um antimicrobiano muito bom. Gripes e resfriados. Lembra no começo da aula que eu estava falando que gripes e resfriados, que o resfriado vai até a laringe e faringe, né? E que abaixo, quando entra para a traqueia abaixo, a gente pode considerar uma gripe, né? Por quê? O resfriado, ele é leve, né? Normalmente é uma coriza, né? É uma dor de garganta, né? A pessoa começa a ficar febril, porque o vírus, a bactéria, está começando a querer entrar, né, no sistema nervoso da pessoa, e já a gripe, não. A gripe, ela já vem repentina, ela já vem, assim, ela já ataca, né? Ela é mais agressiva, né? Então, ela já vem com febre alta, já vem com dores no corpo, né? Vem a dor de cabeça, enxaqueca, a dor de garganta, coriza, a tosse, ela vem mais cheia, né? A gente sente que é uma tosse, assim, que não vem daqui para cá, né? Tipo, é aquela tosse, assim, que parece que está saindo lá de dentro, né? E realmente é porque lá dentro ainda está acumulando, né, as secreções, o vírus já está se instalando lá embaixo, né? Por isso que um resfriado a gente resolve com, por exemplo, né, antes de conhecer os óleos essenciais, a gente resolvia os resfriados com qualquer remédio, assim, que você compra na farmácia de comprimido. A gripe, não, a gripe a gente tinha que tomar antibiótico, né? Essa é a diferença das duas. Aí aqui tem 2 formas de uso, a forma tópica ou de inalação e a forma de ingestão, né? A forma tópica é através de uma sinergia que a gente faz com o Brief, o copaíba, que ele é um ótimo anti-inflamatório, o fenel também, que é o erva doce, que ele traz a calmaria, né? Então, ele acalma essas crises. Tem o melaleuca também, que é um antifúngico, né, também. O lemon, que é rico em vitamina C, então ele é ótimo para gripes e resfriados também. E o On Guard, que é o nosso óleo da imunidade. Né? A gente faz esse mix e a gente pode estar passando nos nossos pontos de pulsação. A gente pode também estar inalando eles, né? Principalmente o Brief, a gente pode estar inalando, é ótimo, né, para essa parte de vias aéreas, e tem a forma de mel, que é a forma de ingestão, né? Não só a forma de mel, né, mas aqui, assim, eu dei um exemplo da forma de mel, porque a gente pode deixar um potinho feito, né, com
copaíba, o frankincense, que é o olíbano, né? O limão, o orégano e o on-guard. Aí a gente faz uma misturinha e 2, 3 vezes por dia você pode estar comendo uma colherzinha de café. Não só dessa forma, você pode pegar o lemon, por exemplo, e colocar, por exemplo, numa água morninha, não pode ser água quente, porque se você colocar em água quente, o efeito todo do terapêutico do óleo vai embora, né? Então, a gente pode fazer aquele chazinho bem mornizinho, né? Quase gelado, né? Só para estar tomando o limão, por exemplo. E ele é, assim, ele vai fazer bem para até mesmo para hidratar a parte da garganta. Tem muita gente que me perguntou se paciente que está com ventilação mecânica pode usar. Pode fazer inalação com, por exemplo, eu não tenho o difusor, eu posso inalar com aqueles inaladores, né? Assim, não é adequado, mas pode, né? Por exemplo, nesses inaladores que a gente tem em casa, né, que sai a fumacinha, umidificadores, a gente usa aquela mascarazinha, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um algodãozinho, aquelas de bolinha, se não tiver, compra um algodão mesmo e faz uma bolinha grande, pinga uma gotinha ali e prende na máscara. Você não vai prender dentro do buraco do cano, você vai prender na parte da máscara, porque quando a fumacinha sair, ele vai ajudar você a estar inalando. Não é bom você inalar desse jeito muitas vezes, principalmente se você for fazer em crianças, né? Porque é muito forte, né? Então, deixa uma certa distância e deixa inalar. E pacientes que tá em ventilação mecânica, tá com CPAP, tá com, né, algum tipo de uma ventilação assistida, pode durante o exercício, por exemplo, porque normalmente quem está em ventilação mecânica, principalmente assistida, é aquela lá que a máquina começa a respirar pelo paciente e o paciente termina de respirar por ela, entendeu? Então, quando é esse treino que você está desmamando o paciente da máquina, você pode usar como uma forma de exercício, né? Porque a máquina já está dando aquele primeiro, aquela jatada de ar, né? Então, o que você vai fazer? O óleo essencial, ele vai ajudar a expandir mais os pulmões. E de lá, o paciente tem que ter a noção de que ele usando isso, ele vai usar para ele. Então, eu vou tentar respirar mais, ele vai se esforçar. Agora, uma pessoa que está em ventilação mecânica total, por exemplo, eu não aconselho. Mas não vai melhorar? Não vai melhorar, porque quem está respirando é a máquina, não é ele. Né? Então, assim, é uma coisa inconsciente do paciente. Né? Sendo inconsciente, não vai ajudar. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que quando é na fase de exercício, porque assim, quem está na ventilação mecânica, ela não vai, ela tem os momentos de exercício com a ventilação mecânica, né? E nessa hora dos exercícios, a gente pode introduzir, né? Agora, o dia inteiro, não pode, né? Não faz até, não é nem bom a pessoa estar tá inalando tanto os óleos essenciais o dia inteiro, 24 horas por dia. Ó, esse kit é o kit Brasil, Living Brasil, né? Que é os de 5 ml, que a Ju até comentou agora, que era esse kit que ela quis, né? Por ele ser esse menorzinho. A maioria dos óleos que a gente comentou tá aqui nele, né? Tem o Brief, tem o On Guard, tem o melaleuca, o frankincense, o copaíba, tem o peppermint, tem o lemon, o lavanda, praticamente quase todos. E além deles, tem os avulsos, né, que a gente tem eles também, né, que, por exemplo, o orégano. O orégano eu acho um óleo, assim, que, tipo, essencial. Assim como muitos falam que assim, tem que ter o frankincense dentro de casa, você tem que ter um orégano dentro de casa, né, porque o orégano, assim, ele, assim, faz muita coisa, né, ele realmente salva vidas, eu falo, né. Então, assim, vale muito vocês estarem investindo na sua família, assim, apresentando esses óleos para os seus amigos, para as pessoas queridas que vocês gostam, porque você está trazendo uma qualidade de vida melhor para eles, e, assim, eu sou muito suspeita para falar, né, mas, assim, eu amo os óleos essenciais também, né, a gente usa em casa todos os santos dias, vocês podem ver, assim, que tem vários kits, com certeza um cabe no bolso,
A gente faz um investimento, mas é um investimento assim que dura muito tempo, não é igual medicamento de farmácia que você vai comprar e sobrou 2, 3, aí guarda, passa da validade, você joga tudo fora, né? Óleo essencial, assim, não tem prazo de validade, tá? E se a gente tem uma coisa tão, assim, preciosa nas nossas mãos, por que não divulgar para as pessoas que a gente gosta, né? Então, assim, procura a consultora, as pessoas que te convidaram para essa aula. Espero que vocês tirem as suas dúvidas sobre os óleos com os seus consultores, né? Vocês podem falar comigo também, né? Eu ajudo também em alguma coisa, se eu conseguir, né? Eu posso estar ajudando também. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. E muito obrigada. Su, obrigada. Foi incrível, eu aprendi muito aqui com você. A aula ficou gravada, vocês podem enviar também para os prospectos, para os clientes de vocês, tá bom? E beijo e um ótimo sábado para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau.